Olá, queridos irmãos e minhas irmãs, graça e paz de Cristo Jesus sejam multiplicadas sobre todos. Bom, falo com todos vocês, crianças, jovens, irmãos em geral, de nossa amada igreja aqui da Barra do Quaraí, Rio Grande do Sul. Também aos demais que nos acompanham, onde estiverem, quando for que tiver acesso a este vídeo. Espero que o Espírito Santo te abençoe muito através desta palavra, que realmente creio eu de todo o meu coração é uma grande bênção para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, já que um dos elementos que temos que lidar em nossa caminhada cristã é com uma tentação, e eu quero falar disso com vocês hoje. E escolhemos como tema para esta mensagem com Cristo no deserto, ok? Com Jesus no deserto. Olha só, eu quero basear nossa reflexão, vai ser simples, é a proposta desse canal, palavra sensível e pura. Porém, queridos, não menos importante, eu quero mesmo de todo o coração que todos nós, desde o mais simples até o mais culto, todos sejamos edificados com este devocional que é para o nosso culto doméstico, enquanto ainda dura essa quarentena, enquanto o templo ainda continua fechado por aqui, mas a igreja aberta, livre e solta, adorando e servindo ao Senhor nos lares. Bom, Bíblia na mão, ouvidos atentos, coração aberto, vamos à palavra de Deus, Mateus capítulo 4, em nome de Jesus. Vamos então, versículo 1 adiante. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, glória! Resposta poderosa de Jesus. Vamos seguir a leitura. Verso 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Vamos à resposta de Jesus, versículo 7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se postrado me adorares. Vamos à resposta do mestre. Versículo 10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Aleluias! Glória a Deus! E concluiremos a leitura com o versículo 11. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Quer orar comigo? Vamos juntos fazer uma oração? Peçamos a Deus, queridos, que o Espírito Santo nos ajude a receber esta mensagem, compreendê-la e, principalmente, a colocá-la em prática em nossa vida. Amém? Senhor Deus, Pai, glórias sejam dadas a Ti para sempre. Obrigado, Senhor, por esta alegria
tão grande de reunir-me aqui com meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, todos que me veem neste momento, as famílias da nossa amada igreja aqui da Barra, Senhor, que estão reunidas neste momento para o culto doméstico. Outras pessoas que talvez sozinhas estão vendo esta mensagem, talvez neste dia, Senhor, em que nós a subimos neste canal. Também, Senhor, quem sabe em outra época, em outro tempo e justo no momento, Senhor, que precisa ouvir esta mensagem. Que o Teu Espírito ajude a todos nós. A mim, Senhor, que estou pregando esta palavra. A todos que aí estão me ouvindo, recebendo esta palavra. Aqueles que no dia de hoje, amanhã ou quando seja, Senhor, que tiver acesso a esta mensagem, possa, com o auxílio do Teu Espírito, receber a palavra, compreendê-la e, da parte do Senhor, receber a força, a capacitação para praticá-la. Em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Muito bem, queridos, no deserto com Jesus. Estar com Jesus no deserto é uma experiência muito importante, porque não são poucas as vezes que temos que cruzar os desertos da vida. Cruzar os desertos da vida dentro de um contexto cristão, a ideia popular que se entende por deserto, que já é uma palavra consagrada, é uma expressão consagrada. Dizer eu estou passando pelo deserto é como dizer estou na prova. Alguns dizem assim, estou no estreito. Há muitas expressões, né? Estou no vale. São jargões cristãos que muitos que não convivem nesse meio não entendem. E eu quero dizer o seguinte, para que todos compreendam, inclusive os que não fazem parte da igreja, os que não convivem em um ambiente de igreja, de cultos. Esses jargões em geral querem dizer: estou passando um momento duro, difícil em minha vida. Estou passando por grandes tribulações. Isso significa. No deserto com Jesus, eu quero falar com vocês hoje especificamente desta experiência que aconteceu com nosso sumo maestro, nosso Senhor Jesus, imediatamente depois do seu batismo. Jesus, queridos, foi batizado. Você encontra isto no capítulo anterior, nos últimos versos desse capítulo, ok? Você lendo os 5 últimos versículos do capítulo 3 de Mateus, ali você verá com alguns detalhes a forma maravilhosa como aconteceu o batismo de Jesus, a manifestação do Pai ali presente, do Espírito ali corporalmente mostrando sua presença e destacando ali, dando ali, queridos, testemunho, testificando da messianidade de Cristo. Aí, o Espírito mesmo que ali esteve com Jesus o conduz ao deserto. É isso mesmo? Pastor, o senhor está dizendo que o Espírito Santo o conduziu? É isto mesmo, querido. O Espírito do Senhor conduziu o Senhor ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não te escandalizes disto. Ou você acha que Jesus foi levado à força pelo diabo lá no deserto para ser tentado? Quem é o diabo? E quem é Jesus? Olha aí. Bom, Jesus, queridos, impelido pelo Espírito Santo, foi levado ao deserto. No deserto, ali não se tratava de outra coisa, mas se tratava, querido, de uma grande, terrível tentação que Jesus passaria ali. Esse estava sendo o segundo passo desse importante momento na vida de Jesus aqui na terra, sendo batizado, começando seu ministério. Jesus, ele é tentado. Ele é tentado em áreas da vida, irmãos e irmãs, que, olha, todos nós somos tentados também. Ele é tentado aqui em algumas áreas da vida em que você que me escuta agora
já foi provavelmente tentado e ainda será de novo. E aqui surge uma pergunta: poxa, como temos lidado com essas tentações? Olha, o texto mostra para nós que Jesus, ele foi jejuar. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus sentiu fome ao cabo desse tempo. Queridos, e neste momento de fome, olha só, diz o versículo 3, que chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Meus irmãos, este é um momento muito importante. E nós devemos então procurar absorver aqui uma lição muito importante, uma lição de fé, de submissão, de confiança em Deus. Jesus, no momento de muita fome, é muita fome, são 40 dias sem comer. Jesus tem fome. Bom, alguns de nós não conseguem ficar 40 minutos sem comer. Eu estou falando com alguém aí que consegue ficar mais de 40 minutos sem comer. Tem pessoas que para jejuar é um grande problema, porque 40 minutos sem comer parece uma eternidade, né? Imagina 40 dias, 40 horas. É interessante pensando nisso, que às vezes a gente não consegue jejuar, né? Por 24 horas. Aí a gente vai fazer uma cirurgia e fica aí 48 horas, 60 horas sem comer. Bom, eu passei por essa experiência não faz muito tempo, a fazer uma cirurgia por um acidente que eu tive. E eu fiquei mais de 60 horas sem comer e sem beber nada. Bom, uma experiência dura, mas passa, não é? Interessante. Queridos, olha só. É interessante que depois de jejuar tanto tempo, sentindo fome, naquele exato momento, presta atenção nesse detalhe, no momento mais crítico, o nosso Senhor foi tentado, justamente naquele ponto em que ele mais necessitava naquela hora: comer. Ei, eu te pergunto uma coisa: qual é neste momento, humanamente falando, o teu ponto mais frágil? Vigia, varão, varoa, cuida disso aí. O que é neste momento o ponto mais fraco seu? O que é neste momento aquela debilidade maior na tua vida? Cuidado, porque o tentador está ao derredor. E ele tentará você, a mim, ele fará de tudo para cairmos na tentação e negarmos na prática a fé que professamos em teoria. Temos que mudar essa situação. Fé e prática, fé e ação. Olha só, queridos, e chegando-se ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. O diabo, queridos, ele tentou incutir no coração de Jesus o mesmo pecado que havia no coração dele: o orgulho, a presunção, a arrogância, a soberba. Se tu és, tentando pôr dúvida, e que Jesus sentisse a necessidade de provar para todos que ele era bom, que ele era grande, que ele era soberano, que ele era o Messias, o Filho de Deus. Não é assim muitas vezes que vem a tentação? Nós sentimos uma necessidade de provar para os outros que somos bons, que somos melhores, que sabemos mais, que conhecemos mais, ou que fazemos melhor, que eu sou melhor que tu e o outro não, eu que sou melhor que tu, e vir essa confusão tremenda, uma luta desenfreada no coração do ser humano para sobrepujar os outros, para crescer acima dos demais.
para ser maior. Jesus, queridos, não tinha que provar nada para o diabo. Jesus não tinha que dar prova nenhuma de que ele era o Filho de Deus para o tentador. As ovelhas de Jesus saberiam quem era Jesus, movidos pelo Espírito Santo, muitos haveriam de receber o Senhor. Como disse Pedro lá em Mateus 16, verso 18, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muitos haveriam de crer e professar esta fé, como você, como eu, assim o cremos. Mas o diabo tomou o momento em que Jesus estava frágil fisicamente, faminto, cheio de fome, querendo comer. E ele vai tentar levar Jesus a provar, a fazer uso indevido do seu poder, movido por um sentimento ruim que havia no coração do diabo tentador, mas nunca no coração de Jesus, o Filho de Deus. E por isso a resposta dele foi: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Usou a palavra, queridos. Jesus leu, ele recita aqui uma palavra que está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 ao 6, mas especificamente no versículo 3, na parte B do versículo, Jesus extrai isto aqui. Em um momento em que o povo de Deus, eles estavam ouvindo a admoestação, a exortação por parte de Moisés, que quando eles entrassem na terra prometida, eles tinham que viver diferente, mas agora esta experiência dura que estavam tendo no deserto foi justo por causa do pecado deles, de haverem tentado a Deus, de haverem, queridos, duvidado de Deus. Eles haviam feito exigências a Deus. Em momentos de fome, de sede, em momentos de escassez, murmuravam contra Deus. E agora Moisés os faz lembrar outra vez que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É importante o pão, é importante a água, é importante a comida, o vestir, o se cobrir, é importante. Deus em nenhum momento, absolutamente jamais, ele diminui a importância dessas coisas em nossa vida. Porém, o que Deus nos quer fazer entender é que ele é mais importante que todas essas coisas, inclusive ele é mais importante que essas necessidades básicas de nossas vidas, porque afinal de contas é ele que provê isso para nós. Então temos que ter fome e sede de Deus, querer Deus, e aí Deus em sua graça nos sustenta em todas estas outras coisas. Não gaste sua vida, seu tempo, sua saúde, tudo que você é, que você tem. Não sacrifique tua família, as coisas mais valiosas da vida, por causa de dinheiro, por causa de comida, de bebida, por causa de coisas. Porque essas passarão, estas você pode perder, estas o ladrão rouba, mas invista tempo de sua vida com Deus, porque Ele permanece para sempre. E é Ele que te sustenta hoje, amanhã e eternamente. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Bíblia. Jesus usou a Bíblia para rebater a tentação do diabo. Você percebeu a importância que existe em conhecer a Escritura Sagrada? Meu amigo, minha amiga, invista mais tempo da vida lendo, estudando a Bíblia, pesquisando, investigando os ensinos das Escrituras. Isto te será muito útil para você e para aqueles que te ouvem também. Bom, versículo 5: Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo.
E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha aí, o diabo ele vai citar a Bíblia também. Não é assim que ele continua fazendo até os dias de hoje, usando a Bíblia para enganar pessoas, crentes desavisados. Isso torna ainda maior a urgência e a importância em que estudemos Bíblia para não sermos enganados por falsos maestros da Bíblia, por falsos mestres, vasos de Satanás, do diabo, que usa a Bíblia de forma distorcida, errada, para desviar da verdade aqueles cristãos incautos, imaturos, que não lê Bíblia, que tudo que faz na vida é escutar uma pregação e já se contenta com isso. Toma sua Bíblia, lê, investiga, averigue se realmente as coisas são assim como temos dito, como faziam os nossos irmãos bereanos. Meus irmãos, o diabo usa a Bíblia para nos enganar. Nós temos que usar a Bíblia para não ser enganados. Bom, Jesus Cristo vai responder a esta tentação do diabo. Verso 7. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6, versículo 16, queridos. Isto é uma exortação que fazia Moisés ao povo de Deus, justo em relação à murmuração do povo quando passava pelo deserto de Sim e começaram a murmurar, colocar o Deus à prova, quiseram tomar no colarinho de Deus e encurralá-lo na parede e dizer: o Senhor vai ter que dar pão, vai ter que dar água limpa para nós, vai ter que fazer isso e fazer aquilo, se quiser que a gente te serve, se quiser que te adoremos. Eles arrumaram uma briga feia com Deus, queridos. Irmãos, Jesus Cristo, diferente desses homens, ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele está invocando aqui uma palavra que está lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Aquele povo falhou no deserto por causa de comida e de bebida, por causa de coisas. Eles tentaram a Deus, eles afrontaram a Deus, eles murmuraram contra Deus, duvidaram de Deus, eles colocaram Deus à prova. E não é o que muitos cristãos fazem hoje em dia. Tem gente que pega o recibo do dízimo, diz assim: escuta aqui, Deus, aqui está, ó, sou fiel no dízimo, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que fazer. Tem? O que é? Deus tem o quê? Deus não tem que fazer nada. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não brinca com Deus. Como disse Paulo em Gálatas 6, verso 7. Não brinca com Deus. Deus não se deixa escarnecer. Não vos enganeis. Bom, queridos, Jesus não falhou como falhou o povo no deserto, como continuou falhando o povo ao longo da história, como eu tenho falhado e você que me escuta, estou seguro que tem falhado muitas vezes. E esta palavra vem para nos despertar para a importância de submissão total a Deus, confiança nele, plenamente nele, unicamente nele, dependência de Deus. Preciso de pão? Preciso, mas preciso mais de Deus, porque dele vem o pão da vida. Aqui, queridos, o diabo leva Jesus nesse alto pináculo, era o ponto mais alto do templo, e disse a Jesus: pula, está escrito a teu respeito. O diabo usou um texto lá do Salmo 91, versículo 3, versículo 4, né? Ele usou um texto lá do Salmo 91, verso 4, de forma distorcida, enganosa, e aplicou ali, fez uma aplicação equivocada. Mas Jesus não é bobo, Jesus não é ignorante, Jesus conhece a palavra, Jesus entende a palavra, Ele é o Deus da palavra, Ele é a própria palavra em pessoa, encarnada. Ninguém pode enganá-lo. Queridos, e ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Por que eu vou pular daqui? Qual é o sentido? Por
que eu vou fazer essa tonteira, essa bobeira, essa coisa tola? É absurdo. Não tenho que provar nada para você, Satanás. Não tenho. Não, queridos. Vigiemos nosso ego. Vigiemos nosso ego. Vigiemos nosso eu, que é arrogante, soberbo, às vezes quer se destacar, quer assumir uma posição que não pertence a nós. Contentemo-nos, queridos, em submetermos à vontade de Deus, a sermos fiéis a Deus. O diabo vai tentar, ele vai tentar, mas vamos resistir. Outra vez Jesus usa a palavra para resistir o diabo. Ele usa a Bíblia. E ele repreende Satanás com a palavra bíblica. Para quem não gosta do Antigo Testamento aí, oiê, você cristão que vive aí dizendo que o Antigo Testamento foi abolido, acorda, rapaz. Jesus usou textos aqui do Antigo Testamento. E se fosse do Novo Testamento? Não muda nada. A questão é que o Novo Testamento não existia ainda, querido. Por isso, a Bíblia que Jesus usou para pregar, a Bíblia que os apóstolos usaram para pregar, é o Antigo Testamento. Vale, tá bom? Acorda aí, desperta. Não fica nessa enganação aí. Lembra que o diabo usa a Bíblia para enganar cristãos? Presta atenção, tem muita gente por aí com a Bíblia na mão dizendo que o Antigo Testamento foi abolido e usa textos bíblicos fora de contexto. Vigia, varão e varoa, cuidado, o diabo usa a Bíblia para enganar os crentes. Então, estude a Bíblia com atenção para não ser enganado, ok? E aí, versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O diabo achou que ia pegar Jesus, como tem pegado muitos cristãos na armadilha, na gaiola da cobiça, da avareza, do desejo de conquistar, de ter mais, de ganhar mais. Queridos, quantos cristãos que tinham uma vida tranquila, abençoada por Deus, não era rico, não tinha demais sobrando, mas tinha o suficiente, tinha uma vida simples, mas feliz, e seu coração começou a ambicionar coisas muito grandes e foi em busca e começou a sacrificar seu tempo, já não pode mais ir ao culto, porque agora está num trabalho que trabalha de noite, que trabalha de dia e de noite, que trabalha o tempo todo, já não pode mais orar, jejuar, já não pode se reunir com o povo de Deus na comunhão, porque todo o seu tempo está ocupado com tantas coisas. Foi consumido. Já caiu na tentação. Tinha o suficiente para viver feliz com sua família, com Deus, com a igreja, mas achou que era pouco, quis mais e mais, e gasta todo o seu tempo em busca desse mais, e sacrifica o que é mais valioso no altar da conquista das coisas. Despreza o mais importante pelo menos importante. Troca o que é eterno pelo que é transitório. O diabo tentou pegar Jesus nisso. Jesus não caiu. Não. Mas quantas vezes temos caído nesse pecado, queridos? Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito. Outra vez Jesus invoca a palavra sagrada. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Deuteronômio 6, versículo 13, também capítulo 10, versículo 20. Jesus invoca de novo outro texto bíblico do Antigo Testamento. Irmãos,
Vai, prostra-se diante de mim e eu te dou tudo isto. Quantos cristãos têm se prostrado aos pés do diabo quando trocam o certo pelo incerto? Quando sacrificam sua comunhão com Deus, seu ministério, seu tempo de qualidade na igreja, na obra, na missão, com a família, tempo de oração, porque agora tem que trabalhar mais para ganhar mais. Eu sei que há casos excepcionais que é a única fonte de renda que a pessoa tem, mas tem pessoas que já têm o suficiente e quer mais e outro mais. Um exemplo, a pessoa pagava aluguel, agora tem uma casa própria, não paga aluguel, mas a pessoa pensa, sabe o quê? Vou trabalhar para ter 2 casas e ter uma renda de aluguel. E a pessoa diz assim, olha pastor, eu vou ficar um tempo congregando menos e não vou poder trabalhar muito na missão, na obra por isso, mas quando eu tiver essa segunda casa, é só uma garantia de uma renda a mais aí pastor eu vou me dedicar. Meu irmão, vamos ver, né? Que Deus tenha misericórdia de ti. Aí o tempo passou, irmãos, 1, 2, 3, 4, 5 anos nessa luta. Finalmente eu tenho a segunda casa. E agora, pastor, tava pensando, eu tenho 2 filhos, 3 filhos, eu tenho que ter uma casa para cada um, né? Para deixar de herança. Aí, pastor, mais um tempo e vai. Nunca se acaba. É como a sepultura, nunca está satisfeita. Assim é o coração do avarento. Sempre quer mais, mais e mais. Tem um bom emprego, tem um bom trabalho, um salário que não te deixa rico, mas é o suficiente. Mas quer mais, 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 mais e mais. E nunca se contentará. E a cada dia se afastará mais de Deus. Está se prostrando ao diabo diante do altar das riquezas, do consumismo, em troca do reino deste mundo, enquanto que como cristãos já não somos desse reino, porque o nosso reino é o reino dos céus. Aleluias. Queridos, Jesus, ele venceu o diabo. Versículo 11 diz, então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia! Você está vendo? Os anjos estavam ali com as bandejas nas mãos. Ali tinha tudo, tinha pão. Ali tinha tudo necessário. Deus sempre tem todo o necessário que precisamos. Está ali à nossa disposição. Só que às vezes antes de nos servir, Ele nos prova. Antes de nos entregar a bandeja, Ele prova nosso coração. Antes de encher nosso estômago, Ele quer encher nosso coração de sua verdade, de seu Espírito, de sua palavra, de sua comunhão. Às vezes estamos só preocupados com o estômago, com o que comer, beber, vestir, com o que nos cobrir. E não nos preocupamos com nossa vida com Deus. Irmãos, em todo o tempo, os anjos estavam ali só esperando o momento. O diabo fugiu e os anjos chegaram. Está aqui, Senhor. Era um banquete ali para Jesus. O que você está correndo atrás, gastando sua vida, sua saúde, seu tempo, sacrificando tua família, sacrificando o ministério que Deus confiou na tua mão, por causa de dinheiro de mais e mais, Deus já tem preparado para você tudo o que você precisa. Não corra atrás daquilo que já é teu. Não corra atrás daquilo que não é teu também. O que é para você vem de Deus. Se você crer, se você se submeter a Ele, confiar nele e colocá-lo acima de tudo e de todos em sua vida. Tem valores mais valiosos que dinheiro, que ouro, que prata, que bens, que coisas. Bom, queridos, como disse Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Jesus se sujeitou ao Pai aqui, à vontade de Deus. O diabo fugiu, porque ele tenta, mas ele não resiste àquele que permanece firme e fiel ao Senhor. Que Deus te abençoe, querido amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que esta palavra
seja completado em teu coração, em tua vida. Te convido que, neste momento, junto comigo, ore ao Senhor. Vamos falar com Deus. Grande Deus, querido Pai, obrigado por esta palavra. Meu Deus, é palavra simples, mas é clara, é objetiva. É provocativa, mas é despertadora, Senhor, e libertadora. Que agora cada um de nós sejamos abençoados por esta palavra. E o que for necessário mudar em nossa vida, que assim seja feito, conforme a tua vontade, Pai. E o diabo não tenha mais êxito, sucesso em nos tentar. Ajuda-nos, livra-nos, Senhor. Não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Em nome e para a glória de Jesus. Pois sabemos, Pai, que o que o Senhor tem para nós é nosso. Mas também entendemos que antes de entregar as bandejas com comidas, o Senhor quer encher o nosso coração. Obrigado, Senhor. Fica conosco hoje e permaneça conosco para sempre. Em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Muito bem, querido amigo, minha amiga, aqui chegamos ao final e que Deus te abençoe muito, você, tua família, toda a sua vida, e que tenham dias abençoados. E quando estiver com Jesus no deserto, não se esqueça, faça como Jesus. Resista ao diabo e ele fugirá de ti. Mas resista baseado na palavra de Deus, tá bom? Métodos humanos, invenções humanas, rituais humanos, um monte de patacadas que tem por aí, tonteiras. Fique com a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus que nos instrui para todas as situações da nossa vida, tá bem? Deus te abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus.